Fala, gente, bom domingo, tudo bem com vocês? Vim aqui encarecidamente pedir um favor para a comunidade que vai ver esse stories, que eu acho muito legal, porque eu vivo isso desde uma infância e hoje eu não aceitaria dizerem isso das minhas filhas se fosse o caso. Eu gostaria de pedir com gentileza, cuidado e empatia. Aproveitando que muita gente abre a boca para falar que é cristão, então eu acho que um dos pilares do cristianismo é ama teu próximo como a ti mesmo, e isso não tem nada a ver com tolerar, tem a ver com respeito, né? Não precisa carregar junto, ninguém é amuleto de ninguém. Cresci com todo mundo falando que eu era doida, se referindo a mim dessa forma: ah, Beatriz é doida, ah, maluquinha, né? Ah, doidinha, né? E isso culminou em vários encerramentos sociais que eu tive na minha vida, porque eu me sinto desrespeitada e isso não é um elogio. Fala, gente, bom domingo, tudo bem com vocês? Vim aqui encarecidamente pedir um favor para a comunidade que vai ver esse stories, que eu acho muito legal, porque eu vivo isso desde uma infância e hoje eu não aceitaria dizerem isso das minhas filhas se fosse o caso. Eu gostaria de pedir com gentileza, cuidado e empatia. Aproveitando que muita gente abre a boca para falar que é cristão, então eu acho que um dos pilares do cristianismo é ama teu próximo como a ti mesmo, e isso não tem nada a ver com tolerar, tem a ver com respeito, né? Não precisa carregar junto, ninguém é amuleto de ninguém. Cresci com todo mundo falando que eu era doida, se referindo a mim dessa forma: ah, Beatriz é doida, ah, maluquinha, né? Ah, doidinha, né? E isso culminou em vários encerramentos sociais que eu tive na minha vida, porque eu me sinto desrespeitada e isso não é um elogio. Então, pessoas portadoras de deficiência, de transtornos, de patologias das mais diversas formas, que precisa de tratamento intensivo, precisa de tratamento normal, precisa de terapia, que é considerado normal. Todo o tratamento que é feito fora do hospital psiquiátrico de internação, ele também é um tratamento. E essa pessoa está passando por isso porque ela provavelmente, antes da patologia, ela teve um quadro de convivência social muito pesado. Ela teve um trauma, ela teve abuso, ela teve qualquer outra coisa que culminou ela chegar onde ela chegou. Então você pode ter certeza que você tá vendo só a ponta do iceberg. E chamar essa pessoa de doida, de maluca, ou colocar mongoloide, que eu já vi, gente, olha o termo que se usa pra uma pessoa com síndrome de Down. Peraí, Belinha. Então, por gentileza, vamos pensar certinho se vale a pena xingar alguém que não tem controle sobre aquilo. Então, pessoas portadoras de deficiência, de transtornos, de patologias das mais diversas formas, que precisa de tratamento intensivo, precisa de tratamento normal, precisa de terapia, que é considerado normal. Todo o tratamento que é feito fora do hospital psiquiátrico de internação, ele também é um tratamento. E essa pessoa está passando por isso porque ela provavelmente, antes da patologia, ela teve um quadro de convivência social muito pesado. Ela teve um trauma, ela teve abuso, ela teve qualquer outra coisa que culminou ela chegar onde ela chegou. Então você pode ter certeza que você tá vendo só a ponta do iceberg. E chamar essa pessoa de doida, de maluca, ou colocar mongoloide, que eu já vi, gente, olha o termo que se usa pra uma pessoa com síndrome de Down. Peraí, Belinha. Então, por gentileza, vamos pensar certinho se vale a pena xingar alguém que não tem controle sobre aquilo. A pessoa que infelizmente precisou de uma camisa de força, de um choque, de uma terapia pior, porque muitos hospitais ainda cometem certos abusos, ela é uma pessoa que dentro dela tem um caráter, tem uma sensibilidade, tem uma história ali dentro, naquele corpo ali, naquele cérebro que se desregulou por questões químicas. Então, por gentileza, gente, vamos ter um pouco de empatia. Eu tenho borderline e tô fazendo laudo para um outro transtorno que ainda não foi 100% diagnosticado, porque leva tempo. Então, eu sei o que eu tenho que lidar, só que isso não me proíbe de ser uma boa mãe, uma boa profissional. Isso não me desvincula das coisas boas que eu faço, porque eu tenho um caráter, eu sou uma pessoa que tem uma patologia. Só que o termo doido, o termo maluco, o termo louco, é a mesma coisa que você xingar alguém de filho de desgra. Mesma coisa. Então, assim, não vamos parar de usar isso.
A pessoa que infelizmente precisou de uma camisa de força, de um choque, de uma terapia pior, porque muitos hospitais ainda cometem certos abusos, ela é uma pessoa que dentro dela tem um caráter, tem uma sensibilidade, tem uma história ali dentro, naquele corpo ali, naquele cérebro que se desregulou por questões químicas. Então, por gentileza, gente, vamos ter um pouco de empatia. Eu tenho borderline e tô fazendo laudo para um outro transtorno que ainda não foi 100% diagnosticado, porque leva tempo. Então eu sei o que eu tenho que lidar, só que isso não me proíbe de ser uma boa mãe, uma boa profissional. Isso não me desvincula das coisas boas que eu faço, porque eu tenho um caráter, eu sou uma pessoa que tem uma patologia. Só que o termo doido, o termo maluco, o termo louco, é a mesma coisa que você xingar alguém de filho de desgra. Mesma coisa. Então, assim, não vamos parar de usar isso. Então, assim, encarecidamente, não sei onde esse stories vai chegar, não sei onde esse vídeo vai chegar. Em maio agora se inicia o mês do borderline. Borderline, pra quem não sabe, é uma pessoa que tem uma patologia de uma hipersensibilidade a traumas e a dores. Então é muito normal você ver um borderline muito nervoso, com um pico de bipolaridade agudo, uma pessoa que faz de 1 milhão numa dor, porque principalmente se ela tiver sem suporte, né? Ele é muito confundido com autismo de grau 1, que é o grau leve. Dá muita crise, ele é quase um autista. Então, assim, a gente tem deficiência, tem vários prejuízos até conseguir controlar a síndrome. Tem o TDAH, que é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela tem muita aptidão, ela tem muita distração. Entendeu? Então, assim, para poucas coisas ela é muito ruim, mas para grandes coisas ela é muito boa. E como que você se refere a uma pessoa com tantas qualidades assim? Então, assim, encarecidamente, não sei onde esse stories vai chegar, não sei onde esse vídeo vai chegar. Em maio agora se inicia o mês do borderline. Borderline, pra quem não sabe, é uma pessoa que tem uma patologia de uma hipersensibilidade a traumas e a dores. Então é muito normal você ver um borderline muito nervoso, com um pico de bipolaridade agudo, uma pessoa que faz de 1 milhão numa dor, porque principalmente se ela tiver sem suporte, né? Ele é muito confundido com autismo de grau 1, que é o grau leve. Dá muita crise, ele é quase um autista. Então, assim, a gente tem deficiência, tem vários prejuízos até conseguir controlar a síndrome. Tem o TDAH, que é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela tem muita aptidão, ela tem muita distração. Entendeu? Então, assim, para poucas coisas ela é muito ruim, mas para grandes coisas ela é muito boa. E como que você se refere a uma pessoa com tantas qualidades assim? Como que você se sente no direito de se referir a uma pessoa com uma patologia que é igual a um câncer? Como mongoloide, doido, retardado. Então, assim, de coração, eu tô pedindo, assim, numa boa, com educação, sem precisar explodir, sem precisar dar motivo, né? Que parem de usar essas palavras, não é legal. Principalmente se você tem filhos. Ofende, não é legal. De verdade, para qualquer patologia não é legal o apelido. Principalmente para quem tem patologias neurológicas, que é assim que deveria ser chamado. Porque o seu cérebro funciona diferente do cérebro de uma pessoa que não tem nenhuma patologia emocional. É assim que acontece. E para quem não entende muitas coisas, leia sobre Barbacena, sobre os holocaustos, sobre os experimentos feitos por psiquiatras da antiga medicina, e vocês vão entender a gravidade do que eu tô falando. Como que você se sente no direito de se referir a uma pessoa com uma patologia que é igual a um câncer? Como mongoloide, doido, retardado. Então, assim, de coração, eu tô pedindo, assim, numa boa, com educação, sem precisar explodir, sem precisar dar motivo, né? Que parem de usar essas palavras, não é legal. Principalmente se você tem filhos. Ofende, não é legal. De verdade, para qualquer patologia não é legal o apelido. Principalmente para quem tem patologias neurológicas, que é assim que deveria ser chamado. Porque o seu cérebro funciona diferente do cérebro de uma pessoa que não tem nenhuma patologia emocional. É assim que acontece. E para quem não entende muitas coisas, leia sobre Barbacena, sobre os holocaustos, sobre os experimentos feitos por psiquiatras da antiga medicina, e vocês vão entender a gravidade do que eu tô falando.
Então é isso, não queria deixar essa mensagem de uma forma tão séria no domingo, mas eu acredito que estava precisando, porque eu, por exemplo, não aguento mais ser chamada de doida. Eu não tenho mais ciclo social, de verdade, não socializo com mais ninguém, porque tá chato conviver num ambiente de pessoas tão atrasadas na sua evolução. Então, ignorantes por opção. Não tem condição de entender nem o que fala, que dirá o que faz. Não tem a curiosidade de ler sobre os assuntos que pronunciam. Vai na contramão e vai junto com a manada. Então, assim, eu já não tenho mais isso. Não tenho convivência com muita gente. E parem de usar pessoas que fazem as coisas no ato da emoção também. Se você vê que a pessoa tá numa crise, deixa a pessoa isolada. Para de usar essa pessoa para sua boa vontade, para o seu prazer, para o seu benefício. Então é isso, não queria deixar essa mensagem de uma forma tão séria no domingo, mas eu acredito que estava precisando, porque eu, por exemplo, não aguento mais ser chamada de doida. Eu não tenho mais ciclo social, de verdade, não socializo com mais ninguém, porque tá chato conviver num ambiente de pessoas tão atrasadas na sua evolução. Então, ignorantes por opção. Não tem condição de entender nem o que fala, que dirá o que faz. Não tem a curiosidade de ler sobre os assuntos que pronunciam. Vai na contramão e vai junto com a manada. Então, assim, eu já não tenho mais isso. Não tenho convivência com muita gente. E parem de usar pessoas que fazem as coisas no ato da emoção também. Se você vê que a pessoa tá numa crise, deixa a pessoa isolada. Para de usar essa pessoa para sua boa vontade, para o seu prazer, para o seu benefício. Porque, para quem não acha, pior do que alguém que tem crises emocionais, que tem problema com vícios, que é adicto, né? Que tem, sei lá, traumas agudos, que desenvolveu uma obesidade severa, que desenvolveu uma anorexia por conta de problema sério, tudo isso tem a ver com mente. É uma pessoa que não tem um caráter legalzinho, que é uma pessoa que não tem respeito por ninguém, que não conhece o próprio espaço, o próprio limite, que não se coloca no próprio lugar e que acredita que ser ignorante a vida inteira é um presente, que você pode carregar e mostrar isso para todo mundo, que todo mundo vai achar lindo, quando na verdade não é. Porque mães atípicas, pais atípicos, pessoas atípicas, elas têm às vezes vergonha de falar do assunto porque já sabe o que vai escutar. E a sociedade precisa abrir a cabeça para certas coisas, tá bom? Bom domingo, gente. Muito obrigada por ter me ouvido. Porque, para quem não acha, pior do que alguém que tem crises emocionais, que tem problema com vícios, que é adicto, né? Que tem, sei lá, traumas agudos, que desenvolveu uma obesidade severa, que desenvolveu uma anorexia por conta de problema sério, tudo isso tem a ver com mente. É uma pessoa que não tem um caráter legalzinho, que é uma pessoa que não tem respeito por ninguém, que não conhece o próprio espaço, o próprio limite, que não se coloca no próprio lugar e que acredita que ser ignorante a vida inteira é um presente, que você pode carregar e mostrar isso para todo mundo, que todo mundo vai achar lindo, quando na verdade não é. Porque mães atípicas, pais atípicos, pessoas atípicas, elas têm às vezes vergonha de falar do assunto porque já sabe o que vai escutar. E a sociedade precisa abrir a cabeça para certas coisas, tá bom? Bom domingo, gente. Muito obrigada por ter me ouvido.